Quando a Glória passou o telefone para outra pessoa, aquela pessoa se identificou como um cantor bem famoso que a Glória havia indicado o Marcos e resolveu passar um tempo criando música junto com a Glória. E quando ouviu falar do Marcos, resolveu pedir seus serviços de fotografia, coisa que ele aceitou. Daí ele viajou para o local onde era para fazer sessões de foto. Ele fez muita sessão, ganhou bastante dinheiro com isso, até que no momento ele acabou recebendo um outro chamado de fotografia. E daí quando ele foi ver, viu que era do Felipe. E daí ele ficou bem curioso com essa história, que disseram que era uma surpresa. Daí no momento que chegaram no local que foi programado, o Felipe disse que ele estava anunciando o noivado dele com a Alice, coisa que todo mundo disseram que ficaram surpresos e ao mesmo tempo não. E daí eles disseram que iriam se casar dentro de alguns meses e que já estava tudo acertado para isso. E daí perguntaram como foi que eles tiveram certeza disso. E daí ele disse, além dos filhos que vivem vindo do futuro para visitar ele, eles disseram que ele já havia se organizado na vida. O Felipe já tinha uma casa própria, no qual ele já havia preparado tudo, junto com a ajuda do pai da Alice e mais dos pais dele. E também a Alice, agora ela está formada como professora de uma universidade muito famosa. E os dois já estão bem estabelecidos na vida e vão se casar dentro de alguns meses. Daí eles anunciaram o noivado. Então eles começaram a programar tudo lá, deitar bastante do casamento, já que eles tinham uma boa renda financeira. Eles se programaram para trazer tantas coisas incríveis para lá, programaram direitinho. E daí os universitários disseram que poderiam ajeitar mais coisas junto com o Alfredo. Daí foram falar fora a parte que poderiam trazer os familiares dele para lá para poder conhecer a neta deles e também passar o casamento. O Alfredo ficou animado com a ideia, perguntou se poderiam encontrar eles para ele. Daí eles foram para o registro e falaram para contar uma parte da história. Daí contaram que o Alfredo ele acabou nascendo em um planeta do Ciência-Verso, só que uma anomalia acabou levando ele para o Poderverso. E os familiares dele viram procurando ele uma parte da vida deles, só que nunca encontraram. Daí eles disseram que alguns meses atrás, alguns deles acabaram entrando em contato com a família do Alfredo, contaram tudo o que aconteceu. E o tempo contou que eles teriam uma surpresa dentro de alguns tempos e falaram que em pouco tempo eles veriam o filho deles. Então eles disseram que eles os levariam para lá para a Terra para poder conhecê-lo, coisa que eles ficaram muito animados e se prepararam bem. Daí o Alfredo ficou tão emocionado, começou a chorar. E daí abriram um portal e daí começou a sair o pessoal que disseram que era da família do Alfredo. E o Alex, que chegou por lá, confirmou que era verdade, viu a genética e o DNA deles. E também apareceu os pais adotivos do Alfredo por lá. Daí todos se abraçaram, ficaram muito felizes com o reencontro. E daí, depois de uma longa conversa de horas, eles contaram a situação sobre o Alfredo já ter uma filha e que ela vai se casar. E daí todos ficaram muito animados com isso. E daí foram conhecer ela e conheceram também o futuro genro. Eles disseram que eles tinham algumas coisas para dar de presente para eles, para os futuros noivos, e até para o próprio filho que eles nunca conheceram. Eles trouxeram várias coisas do planeta D que eles quiseram dar para o Alfredo, mas para o pessoal. E daí os meses foram se passando, eles foram fazendo preparativo e aquele pessoal foi aprendendo sobre aquele planeta e sobre os costumes de lá e sobre essas línguas que só existiam nesse planeta. E o Alfredo foi aproveitando o tempo para passar um tempo mais com a família de origem dele. E conforme os meses foram se passando, se aproximando do casamento, eles iam fazendo preparativos incríveis que foi dadas as ideias de vários familiares dele, dos outros planetas do universo. E até que tá chegando perto, os familiares deles de repente viram um garoto chegando lá. E daí ele correu e abraçou o pai do Alfredo. E daí aquele um perguntou quem era esse garoto. E daí quando viram era o Vinícius. Daí disseram que era o bisneto dele. E daí perguntaram se ele já havia tido filhos, só que o Alfredo disse que não, que ele era do futuro. E daí o Vinícius contou que era o bisneto deles e que veio pro passado para ver aqui bem antes deles irem embora pro planeta deles. E daí ele contou mais algumas coisinhas. Daí depois disso eles ficaram animados de saber que já tinha um bisneto que era um super gênio. E daí, conforme o tempo do casamento chegou, eles fizeram um casamento grandioso, com coisas que eram feitas de tecnologia de outro mundo, com trilha sonora incrível que a composição compareceu. E também a cantora Glória acabou sendo contratada para ir cantar lá. E o Marco estava fazendo o seu trabalho de fotógrafo, fotografando tudo de várias partes. E várias pessoas estavam lá que conheciam a noivo, e também várias pessoas que conheciam o noivo. Né? Tanta gente que
O local ficou meio apertado, mas conseguiram arrumar espaço para todos. E até o presidente estava por lá, mas escondido, para não fazer parecer que ele estava lá. E muita gente estava lá comemorando esse momento. Daí, no momento do casamento, eles fizeram seus votos e, após terem dizido sim para aceitarem cada um ser marido e mulher um do outro, eles se beijaram e toda a população que estava lá acabou explodindo em alegria. Daí muita gente não aguentou e começou a chorar. E muita gente que estava acompanhando a transmissão ao vivo pela internet acabou se maravilhando com tudo isso. Começaram a chorar. Muita gente disse que nunca viram um casamento assim antes, que era incrível. E depois de terem casado, eles foram para uma sala de festa enorme que havia criado para eles e começaram a dançar e a comer. E no momento em que o Felipe parou de dançar um instante com a Alice e foi falar com o Marcos, perguntou como era que estavam as coisas. Daí o Marcos disse que estava tudo tão incrível que ele nunca imaginaria ver um casamento tão incrível como esse. Parece até que ele é multimilionário. Ele só viu isso em casamento de gente rica, só que isso é muito além de qualquer pessoa que ele já viu e esteve. Só que aí ele perguntou sobre esses convites que ele fez a mais, e ele viu de algumas pessoas que ele não entendeu muito bem. Daí o filho perguntou de quem era. Daí ele disse sobre esses 7 filhos dele que ainda nem nasceram. Daí o Felipe disse que provavelmente seria preciso fazer porque eles poderiam estar aqui. E realmente eles estão. E daí ele apontou para uma mesa onde a Alice estava e todos os filhos dele estavam lá. Daí o Marco disse que era bem bizarro fazer convite de casamento para uns filhos que você tem que ainda nem nasceram. E o Felipe disse que sim, mas era a realidade dele. E daí o Marcos perguntou mais sobre por que foi que ele acabou convidando o Androx para o casamento dele. Daí a turma lá dos super soldados e heróis ficaram meio confusos. Daí o Marcos mostrou uma mesa onde estava o Androx. E o Felipe explicou que foi por causa dele que isso aconteceu hoje. Se não fosse o Androx ter convencido ele a desistir de tirar a própria vida, nada disso teria acontecido. E ele é grato ao Androx por pelo menos ter salvado a vida dele mesmo. Mas que ele não concorda com os métodos dele de ficar querendo empoderar as pessoas para se vingar. Daí, nesse momento que ele estava falando, o Androx chegou lá e disse parabéns para ele. E o pessoal não estava entendendo muito bem que ele era conhecido por ser um homem bem raivoso e negativo. Só que aí o Androx disse que uma das melhores vinganças é mostrar para os seus inimigos que você pode ficar melhor do que eles. E simplesmente saiu de lá bebendo uma taça de champanhe bem grande. E no momento foi anunciado que seria feita a dança entre recém-casados, só que aí uma parte do pessoal se afastou da pista, que disseram que era uma dança exclusiva dos recém-casados e que precisava de um espaço para isso. Daí o pessoal deu um espaço e daí acionaram um dispositivo lá que levantou como se fosse um campo de força e simplesmente deixou só os dois lá dentro. E daí perguntaram sobre por que isso. E daí falaram que era para os noivos se sentirem mais à vontade, porque esse dispositivo permitia que as pessoas de fora vissem o que está dentro, mas os de dentro não. Eles não estão vendo e nem ouvindo ninguém. Daí era para eles se sentirem como se estivessem só eles dois para dançar. Daí colocaram uma música nova que a composição compôs e eles começaram a dançar. E daí no momento muita gente se emocionou vendo a dança deles. Daí disseram que era o casal mais apaixonado que já viram. E daí no momento o Vinícius, que estava próximo do Marco, disse que era para ir se acostumando que isso iria se repetir por tantos e tantos anos. E o Vinícius perguntou se eles eram ainda assim no futuro. O Vinícius disse que sim, ainda muito mais. E a Glória estava lá perto ouvindo isso, ficou bem surpresa com isso e perguntou quem era aquele garoto. E o Marco disse que era o filho dos dois que acabaram de casar, que veio do futuro. E a Glória ficou surpresa com isso. Perguntou se ele era um viajante do tempo e ele disse que sim. E no momento ele saiu para ir pegar umas coisas. E a Glória perguntou se ele já sabia disso. E o Marco disse que sim, que já havia visto ele antes. E depois de verem eles acabarem a dança, eles começaram outra. E daí a Glória disse que isso é um casamento muito além dos sonhos dela. Eu nunca imaginaria que veria algo assim. O Marco disse que sim, que era algo que só poderia ser considerado maravilhoso. E a Glória perguntou para ele se ele nunca sonhou com algo desse jeito. E ele disse que talvez isso não seja para ele. Talvez não seja o destino dele um dia se casar. E a Glória perguntou por que não. E ele disse que talvez não seja mesmo para ele. E nesse momento, como ele não estava fotografando, ele se sentiu meio triste e foi saindo. A composição apareceu lá e disse que já estava chamando para ela ir. E daí a Glória achou o Marco, se despediu dele e foi embora. Daí depois que todo mundo foi embora, ficou só mais os noivos lá. Daí eles foram para sua casa, daí todo mundo foi embora. E o Marcos foi para sua casa.